Nessa aula eu vou te ensinar a colocar o viés à máquina, a dobra para cartões de crédito, o porta-níquel e essa carteira com porta-documento. Tamanho ótimo, que cabe em qualquer bolsa. E você pode fazer com outro tecido, não é necessário fazer só com sarja. Vamos para a aula? No tecido de 12,5 por 36, nós vamos fazer marcações no avesso, que serão as dobras para colocar os cartões. Então, eu tenho aqui a primeira marcação, eu vou usar 5,5. Quando você for marcar, você deve posicionar a régua antes da linha da marcação. Por exemplo, aqui eu quis marcar 5,5. Eu coloquei a régua antes da linha, ela encosta na linha, para o grafite ocupar a marcação. Desse jeito, quando eu terminar as minhas marcações, eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer todas as medidas. Porque se eu colocar a régua sobre a linha, eu marco, eu já ganhei 1 milímetro. E assim, em todas as marcações, eu vou ganhar 1 milímetro se eu fizer errado. No final, as minhas marcações não cabem dentro da medida que eu escolhi, certo? A segunda marcação vai ser 4,5. Então, vou colocar minha marcação antes da linha, 4,5. A segunda, 5,75. A minha régua é de 5. Eu vou posicionar a régua no 5, marco aqui, ó, 5. E a partir desse 5, eu marco a margem que eu quero de 75. Mais uma dobra. A próxima, 4,5. 5,75 novamente. Quatro e meio. E vai sobrar 5,5, tá? Essas são as marcações. Então, a primeira, 5,5. A segunda, 4,5. 5,75. 4,5. 5,75, 4,5 e termino com 5,5. Anotem. Apesar disso, essa medida vai estar lá na descrição. E como eu vou começar a dobrar o meu bolso? Essa primeira marcação é para fora. Então, eu posso vincar primeiro na marcação, depois eu viro. Vou colocar um clips aqui, que é para segurar a minha dobra. A segunda marcação é para dentro, 4,5. Passo o clips e pego todo mundo. Para fora, mas antes eu vinco. Você vai fazer assim com todas. Uma para dentro, uma para fora. Uma para dentro, uma para fora. Eu vou pespontar essa dobra, essa e essa. Para não perder as marcações, eu coloquei os clips assim, segurando, tá? Vou fazer aqui margem de costura. A máquina no ponto 3, agulha no meio. Seguro a linha aqui quando começar.
e vou fazer essa costura em todas as dobras. Eu ajeitei aqui na altura, deixando com 9,5, tá? É só você ajeitar a dobra na medida que eu marquei e posicionar com 9,5 e passar uma costura de fixação para que essa parte fique com 9,5 pronto, tá? Ó, costurinha bem na pontinha. E o meu bolso de cartões terminou com 9,5 de altura por 12,5 de largura. Vou preparar agora o bolso de moedas. Eu vou usar 3 medidas de 12,5 de largura por 10 de altura, um zíper de 10, 4 pedaços de 4 centímetros por 4 e um cursor. Vou começar pelo cursor. Se você não tem prática em colocar o cursor depois que cortar o zíper, você primeiro coloca o cursor e depois você marca exatamente a medida que eu te passei, 10 centímetros, tá? Não precisa ficar com medo e, não, vou deixar um pouquinho maior que eu posso errar. Não é necessário. Um tecidinho de 4 atrás e o outro na frente. Centraliza. Vou repetir o processo do outro lado e costurar. Ponto 2,5, agulha no meio, margem da sapatilha. Pode fazer um retrocesso no início. Quando chegar no nylon do zíper, vai devagar. No finalzinho, retrocesso. Vou tirar os alfinetes e pespontar. Viro o tecido, os dois tecidos para o mesmo lado. Se você achar necessário, você coloca alfinete, senão você pode ir direto. Agora você passa o ponto para o número 3, a agulha continua no meio. Aqui, para sua costura não entortar, você vai costurar até o nylon do zíper. Para antes do nylon. Sobre o nylon, você vai passar, ó, no manual. Acabou o nylon? Acelera. Faz o mesmo processo na outra extremidade. Eu vou acertar a medida do tecido que está sobrando aqui de 4 centímetros para a mesma medida do zíper. Se você não tem prática, vai pegar uma reguinha, riscar na mesma medida e cortar. Se já tem prática, pode cortar direto com a tesoura. Já marca o meio do zíper. Tecido com tecido. Eu vou dar um pique pequeno aqui, tá? Cuidado com a tesoura, que é para você não fazer um pique grande demais e aparecer na hora que for costurar, tá bom? Marcou o meio. Eu vou pegar os 3 tecidos de 10 por 12,5, separo 2, deixo um para a próxima etapa. Esses 2 aqui eu vou colocar avesso com avesso e cortar 3 centímetros. Da medida de 10, eu corto 3. Marco o meio,
Todo o material que eu usei nessa aula, você encontra à venda na Estação do Ponto. Na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp. Vou pegar uma parte que sobrou. O carrinho, ó, o cursor, ele tem que fechar para a esquerda e eu coloco o zíper de frente com o tecido. Passo uma costura de fixação, mas antes você vai alfinetar e vai observar se ficou centralizado certinho esse zíper. Tecido terminando com tecido, esse tecidinho do zíper na mesma direção. Essa é a certeza que eu tenho que ele ficou centralizado certinho. Na frente eu vou colocar o outro tecido que sobrou. Se tinha 10 e eu cortei 3, eu fiquei com 7 centímetros por 12,5. O nylon do zíper, ele não vai até o final do tecido. Então, eu pego a minha régua, encosto no nylon do zíper e vou riscar esse finalzinho, porque assim eu tenho certeza que a minha costura vai ficar na mesma direção do nylon do zíper, tá? Então, aqui, ó. Aqui tem um cursor, como o cursor faz muito volume, eu não encosto lá no meio. Então, a partir do cursor, eu encosto aqui a régua no nylon do zíper e risco só o finalzinho, que não tem nylon para eu encostar o calcador da máquina. Vamos lá. Você já observa que a costura ficou certinha. E quando você abre, também. Aqui eu estico o tecido, forro e frente e vou pespontar. Esse pesponto você pode fazer na margem de costura, fininho. Não tem mistério. Então, eu vou fazer apenas essa primeira vez com vocês e nas próximas etapas vocês já podem fazer sozinhas, né? Ou sozinhos, para todas as minhas alunas e alunos. Vamos lá. Eu vou fazer o meu pesponto com a margem da sapatilha aqui encostando no final do tecido, desse lado do calcador, agulha no meio, ponto 3. Não é necessário um retrocesso no início, nem no final. Repetir o mesmo processo com as duas partes que sobraram. Primeiro, eu vou fixar esse lado, depois eu vou colocar o outro atrás, vou fazer as marcações e costurar. Você vai cortar o excesso de tecido e acertar o conjunto com 9,5 de altura. Vai acertar na mesma altura que ficar o conjunto de cartões. Então, os dois com 9,5 por 9,5. O terceiro tecido de 10 por 12,5 eu também vou acertar, mas não precisa ser agora. Coloco esse por cima e coloco o de cartões de frente, direito com direito, e costuro na margem da sapatilha. Abri as costuras, cortei o excesso. E agora eu vou pegar o tecido estampado de 22 de comprimento por 12,5 de altura e costurar apenas nas extremidades. Margem da sapatilha, ponto 2,5, agulha no meio. Feito. Ficou assim, tá vendo? Eu desviro. E a parte de trás, esse tecidinho aqui do meu bolso, ele fica esticado, tá vendo? Eu viro a costura pro estampado. Então, eu vou vincar aqui com ele pra cima. O outro lado também. Eu não dobro o tecido palha, eu deixo o tecido palha reto, ó, reto.
E quem dobra é o meu tecido estampado, fazendo o rolotê aqui na frente, ó. Você pode ir ao ferro, passar, deixa a mesma medida, atrás ele fica assim, esticadinho. E eu vou pespontar com vocês aqui. Ponto 3, agulha no meio. A posição da agulha é justamente aqui, ó, no final do estampado, sobre o tecido palha. Você vai costurar ao lado, né? Faz isso nos dois lados. Para você ver o detalhe do pesponto, feito nos dois lados. Essa etapa é essa daqui, ó, tá? Agora eu vou pegar esse tecido, que é o fundo daqui do porta-identidade. Ele mede 20,5 por 12,5. Marco o meio. Aqui eu já tenho a marcação do meio, que é a dobra, né, da minha carteira. E vou posicionar meio com meio, passando uma costura de fixação aqui nas extremidades, tá? Verifica se o espaço que ficou desse lado ficou igual a esse. E se eles estão, se essa parte ficou centralizada bonitinho. Porque depois, quando lá na frente do projeto, você vai ver que tá torto e não vai querer desmanchar. Então, a cada etapa você vai verificando se está uniforme, se está enquadrado, tudo certinho, tá? A próxima etapa é dentro do bolso de cédulas. Eu tenho um tecido virado para cá. Esse tecido é na mesma medida desse conjunto, 20,5, esse daqui. E eu vou fixar ele aqui atrás. Além de fazer uma costura toda a volta, eu também vou passar uma costura aqui no meio, sobre a costura que eu uni os dois bolsos, tá? Eu vou passar para a produção da aba e o bolso de cédulas. Então, eu deixo essa parte de lado um pouquinho e vou pegar a aba. A aba eu estou usando dois tecidos de 12,5 por 12,5. Vou colocar direito com direito. Minha estampa, eu quero que fique a flor assim. Minha aba pronta, ela vai ficar em pé. Então, o redondo tem que ficar na base da flor. Direito com direito. Aqui na parte superior, eu vou marcar 2 centímetros. De cada lado. Na altura 3. Vou ligar esses dois pontos e corto. Canto de 3 ou de 4 da minha régua curva. Cortei redondo e vou usar, só na aba, eu vou usar uma entretela mais grossa com cola atrás do estampado. E para fixar essa tela aqui, essa entretela, eu vou fazer um X só de fixação. Se você quiser quiltar, você pode quiltar, mas eu só vou passar uma costura de fixação. Costura de fixação feita. Cortei os excessos e vou posicionar direito com direito
costurar toda a volta, retrocesso no início, retrocesso no final. Antes de ir para a máquina, deixa eu frisar uma coisa com vocês. Quem não tem prática, né? Muitas alunas não têm prática na margem da sapatilha ainda e também para fazer esse ângulo aqui. Então, a melhor coisa é você trabalhar com a régua que tem a margem, vai encostar a margem no tecido, risca. Daqui também vai reto. Depois o outro lado. O outro. A base. Onde pegar. A parte que não pegar, você vai... Eu vou escolher aqui o número 6, tá? E na direção do número 6, eu faço um tracinho. Encostei aqui, margem aqui. O 6 está aqui, eu faço um risquinho na direção do 6. Chego o 6 para cá, de novo. De novo. Até o meu pontilhado encostar a linha reta que eu fiz. Encostou. Mais um pouquinho aqui. Pronto. E aqui também posso fazer mais um pouquinho. Faço a mesma coisa no outro canto. Aí vem aqui, ligo os pontinhos. Você já tem a sua curva de referência para costurar. Ponto 2,5, retrocesso no início. Vou parar nesse ponto de encontro aqui da marcação. Desço a agulha, levanto o calcador, viro o tecido. Paro novamente no ponto. Retrocesso no final. Eu tenho que dar piques na curva e tirar o excesso desse canto. Então, primeiro eu vou cortar reto, o mais rente que eu conseguir aqui dessa costura, tá? Do outro lado também. E pique, você dá o pique próximo da costura, a distância entre eles é mais ou menos 1 centímetro. Não adianta você usar tesoura de picotar, porque a tesoura de picotar, ela não alcança esse ponto para facilitar a abertura do tecido quando você desvirar. Então, a tesoura de picotar, você pode usar no corte e costura, para o tecido não desfiar muito, ou em trabalhos artesanais que você queira decorar a pontinha do tecido, do feltro, mas não nessa etapa de piques para você desvirar um tecido costurado em curva. Vou desvirar. Aqui ela tem que ficar igual nos dois lados, então enquanto não ficar igual é porque você tem que empurrar a costura. Pronto. Certinha, toda uniforme. Eu agora vou pespontar toda a volta. Marquei o meio da aba, marquei com giz. 1 centímetro do início do tecido para baixo e vou posicionar a pecinha que vem junto com o imantado. Abaixo da marcação de 1 centímetro, centralizado, eu vou riscar aqui dentro. Essa marcação eu faço na parte de dentro da aba. Enfia a mão aqui por dentro, não deixa o cortador pegar na entretela nem no tecido externo. E você enfia no início do risco, sai com ele no final e corta.
Pega 2 pedacinhos de manta, eu vou usar um primeiro, né? E faz a mesma marcação, só que na hora de cortar não usa o seu desmanchador, usa a tesoura, para não cegar a lâmina. No imantado eu tenho 2 partes, o que vem com o ímã e o sem ímã, né? Fêmea e macho. Eu uso a fêmea na aba, né? Eu gosto do peso para manter a aba fechada. Venho aqui dentro, coloco o imantado, né? As perninhas do imantado aqui, ó, e enfio a manta, acabamento e abro. Pronto. Marco o meio da base da aba. Aqui eu vou fazer um pique. E deixo a aba aqui e vou trabalhar agora com o bolso, com esse tecido aqui do bolso de cédulas. Primeira coisa que nós vamos fazer, o zíper de 18 centímetros, eu vou costurar o acabamento somente de um lado. Antes eu coloco o cursor, mesmo acabamento que nós fizemos no zíper aqui do bolso, você vai fazer agora. 2 tecidinhos de 4x4, um atrás do zíper, um na frente. Vai costurar na margem da sapatilha, desvira pesponta. Corta o excesso, deixando na mesma largura do zíper. E a medida daqui até o final, você ajusta para 2,5, tá? No outro lado, a gente ainda não vai fazer nada. Esses 3 centímetros é a parte do acabamento que vai pegar aqui na aba, no início e no final do zíper. Já marco o meio, todas as partes. Eu vou cortar, vou colocar na posição original, só para não perder aqui o raciocínio. E vou cortar 3 centímetros na parte superior. Então, eu quero que o meu zíper fique aqui em cima, né? Fechando para esse lado. Vou cortar 3 centímetros aqui. Então, tiro aqui os 3 centímetros que eu cortei primeiro. E vou cortar 3 centímetros na parte superior. Não preciso marcar o meio, porque o zíper ele pega do início, para cá. O que eu ficar de sobra aqui do nylon, eu vou cortar, tá? Então, aqui eu vou trabalhar primeiro fixando o zíper nesse. Posso passar um zigue-zague ou uma costura reta. Direito com direito. Vou alfinetar e fazer a marcação de onde eu tenho nylon com zíper, né? O nylon do zíper e onde eu não tenho, que é aqui nesse finalzinho. Posso ir para a máquina. Desloco a agulha para a esquerda, ponto 2,5 e vou costurar. Vocês já podem fazer sozinhas, porque é repetição de outras etapas. Desvira, estica o tecido, vou voltar com o nylon para cá, o cursor, né? Estica bem, puxa bem o forro, vai alfinetar e pespontar, fixando a parte cortada, direito com direito. Primeiro vou fixar. Vou fixar. Agora,
Letra B, ponto 2,5. Mesma marcação aqui de onde começa o nylon do zíper. Fixar, desvirar, pespontar. Chegou a etapa da aba. O estampado de frente para o estampado, meio com o meio que eu já havia marcado. Faço uma costura de fixação direito. Esse tecido é o tecido de 3 centímetros que eu cortei antes. Eu tava olhando aqui para ver a estampa, né? A flor que eu cortei desse lado e a flor que eu cortei do outro. Então, eu vou colocar aqui esse desse lado, direito com direito, e o outro do outro lado, direito com direito. Eu sempre gosto de passar uma costura de fixação primeiro em um dos lados e depois alfinetar o segundo e costurar na margem da sapatilha. Corto o excesso do zíper. Viro o tecido e o tecido da frente, estico bem. Você pode ir ao ferro passar. E vou pespontar com a aba para baixo, ó. O pesponto foi feito com a aba para baixo e não com a aba para cima. Bolso de cédulas pronto. Eu tenho essa etapa aqui, né? E do outro lado, essa etapa. Então, eu vou colocar direito com direito, eles estão na mesma medida. Vou passar uma costura de fixação aqui e aqui. Vou já explicar por quê. Eu vou dobrar o meio e marcar o imantado do outro lado, quer dizer, a segunda parte do imantado. Centralizo aqui direitinho. A minha aba, ela está centralizada. Vou levantar aqui e marcar com o giz. Marquei reto. Marcar aqui. Nesse meio aqui. Depois eu apago. Essa pecinha. Dou uma confirmada se a pecinha está centralizada. 5,5, 5,5. Vou confirmar também se a minha aba ficou centralizada. 2,5, 2,5. Como eu não passei a costura de fixação ainda na lateral, eu consigo abrir aqui, ó. É nessa parte, por dentro do bolso com zíper, que eu vou posicionar a outra parte do imantado. Por isso que eu só pedi para passar a costura de fixação nas extremidades. Agora sim, eu posso fazer a fixação toda a volta para ir para a etapa final, que é a colocação do viés. Não estou usando sarja para o viés, estou usando tricoline, porque ela é mais maleável, né, para fazer as curvas aqui do viés. O tecido é no fio reto, não é enviesado, porque não tem nenhuma curva na carteira.
4 centímetros de largura. Vou usar no máximo 80 centímetros, mas deixei a minha faixa inteira, né, na largura do tecido. Primeiro eu vou ferro e vou vincar ao meio. Depois que eu vincar ao meio, eu vou dobrar, né, a marcação sempre no meio e dobrar novamente. Então, ele dobrado, eu dobrei 4 vezes. Meu viés vai ser de 1 centímetro dobrado. Só vou fazer vinco, marcações, não vou costurar ainda. Viés dobrado em 4. Eu vou começar deixando o excesso de viés para lá, eu vou costurar nesse sentido. O meio tá aqui, eu deixo uma sobra aqui de viés, abro a dobra que eu fiz, vou prender com clips. Eu procuro deixar a dobra bem centralizada com a carteira. Vou alinhavar. Para o alinhavo, eu vou usar uma linha zebra. A linha zebra, ela é mercerizada e facilita na hora de costurar a mão, porque ela não embola, né? Vou ensinar para vocês um nozinho de quilteira. Você faz um X com o final da linha. Ó. A medida de linha suficiente são 2 vezes o seu braço. Então, você segura a linha lá com o dedinho esticado e o dobro dessa medida é a medida ideal para você fazer alinhavo ou bordar, costurar, né? Tudo à mão. Pego o final da linha e a agulha, faço um X, seguro e dou 5 voltinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Seguro essas voltinhas aqui com o dedo, empurro a agulha e vou segurando as voltinhas até eu passar toda a linha por dentro. Quando eu termino, tem um nozinho na linha. Eu corto o excesso e o meu nó está pronto. Vou começar a alinhavar deixando um espaço do meio para cá, porque eu vou precisar dessa parte solta para finalização. Vou tentar alinhavar saindo com a agulha reta do outro lado e prendendo o tecido na mesma direção. Esse viés, ele vai ser colocado à máquina. Então, eu tenho que ter esse cuidado antes, não dá para ir direto para a máquina, porque senão não vai ficar bom. Então, você que eu sei que é muito caprichosa, vai ter um pouquinho de paciência e vai fazer esse trabalho com calma. Nada de correria, que aí o seu trabalho vai ficar legal. A agulha número 8... é uma agulha boa para você fazer esse tipo de alinhavo. Tá vendo o tamanho do ponto? E a linha, ela tem que ter um contraste com a cor do tecido e a cor da linha que você vai usar, para ficar fácil para você desmanchar. Vou alinhavar até o final. Alinhavei até a direção desse tecido e vou para a máquina costurar daqui até o final. Ponto 3 e vou costurar bem na pontinha. Vou demonstrar para vocês. Ponto 3, agulha no meio. Eu vou costurar até a direção aqui do final do tecido. Vou usar a minha ferramenta auxiliar, que é também o meu furador, para costurar. Vamos lá, devagar.
Parei no final, tiro o tecido da máquina. Vou abrir o meu tecido dobrado, né? Assim, e viro pra cá. Ó, quando eu viro, eu já ponho o final do tecido, ó, a dobra do viés centralizado aqui com o tecido. E essa parte aqui, ela fica reta, tá vendo? Ela fica um biquinho reto aqui e o meu viés aqui. Então, eu já dobro essa ponta. Vou botar esse viés pra cá e vou prender o clipe aqui. Aqui eu vou ajeitar para fazer esse mitrado certinho. Posso chegar aqui o meu viés para cá. Aqui eu uso a ferramenta auxiliar para me ajudar aqui a fazer esse canto mitrado. Ó, fiz o mitrado aqui, eu posso colocar um alfinete sem passar para o outro lado, pegando só essa parte aqui do tecido. Pronto. Vou virar e vou ajeitar também o mitrado do outro lado. Deixa eu pegar aqui minha ferramenta. Pronto. Vou colocar aqui um clips e um outro alfinetinho segurando aqui o mitrado do lado de cá. Pronto. Prendo o viés até o final com o clips, centralizado direitinho. E vou alinhavar essa etapa também. Faço meu nozinho de novo. Vou pegar o lado de cá, tiro o alfinete, mantenho ele ali. Eu alinhavo bem no mitrado. Alinhavado. Vamos para a máquina. Eu sempre vou costurar no sentido da dobra e não da dobra para lá, porque assim eu evito de tirar esse bico aqui, esse canto mitrado da posição, tá? Então, ponto 3, letra A, na pontinha. Eu não corto a linha quando chegar no final, tá? Procuro parar com a agulha bem no cantinho do meu mitrado. Você já ouviu falar nessa agulha especial que nós chamamos de agulha de cego? Deixa eu ver. Você consegue enxergar o sistema? Ela tem uma abertura aqui em cima, onde a linha passa por cima, ao invés da gente enfiar. É muito prática para esse tipo de acabamento. Aqui eu vou verificar a linha. Tá terminando aqui. Vou tirar aqui mais um pontinho. E pronto. Só para ficar no lugar certinho, eu vou enfiar a agulha aqui. Vou sair aqui na frente do meu mitrado. Ó, a linha tá saindo aqui no lugar certinho, né? Lá do outro lado ficou fora um pouquinho. Aí eu saio com a agulha bem na dobra. Vou passar essa linha para o outro lado. Opa. Eu tô preocupada de que vocês enxerguem. Pronto. Passei a linha dentro da agulha e passo a linha para o outro lado.
Dou 3 nozinhos aqui. Antes de passar a linha na agulha, eu vou enfiar a agulha exatamente aqui onde eu fiz o meu nozinho, embaixo da dobra. Eu passo ela por dentro do tecido, saio na frente. Depois eu passo a linha, mas aí, ó, eu seguro a linha aqui para dar uma sobra na linha e passo ela aqui na agulha. Deixa eu segurar aqui. Pronto, passei, puxo a linha para cá, eu não quero arrebentar. A linha Silco, ela arrebenta fácil se você puxar com muita força. Aqui no cantinho eu puxo pro nozinho e para dentro do tecido. Nesse lado aqui que eu fiz, eu já posso tirar o alinhavo. Essa linha aqui do final eu posso cortar, não preciso arrematar. A linha aqui do início eu deixei grande, já dei os nozinhos, não vou cortar agora. E vou tirar esse alinhavo, só para você ver o resultado. Porque a próxima etapa agora vai ser repeteco, então eu já quero te mostrar o resultado dessa costura. Então, olha o nosso primeiro cantinho, como ficou perfeito. Vou repetir o processo em todos os cantos. Vou dobrar o viés, fazer o mitrado, costurar até o final, tudo alinhavando, fazer o cantinho, ir até o final, até chegar nessa parte aqui. Vou voltar, quando faltar, fazer esse acabamento. Fiz os outros cantos, só fixei esse, ainda não alinhavei, para poder fazer o acabamento aqui e fazer uma única costura finalizando. A minha marcação do meio é a referência para a medida que eu vou usar. Eu vou marcar o meio com giz. Do meio para cá, eu marco margem de costura. Então, eu vou tirar esse primeiro clipe aqui. Com o viés dobrado, eu marco margem de costura e corto. Pronto. Vou fazer a mesma coisa com essa ponta aqui, a primeira ponta que ficou. Ajeito o viés, dou uma esticadinha, né? Ele não pode ficar largo. Marco o meio, marco margem de costura e corto. Vou deixar só um clipe segurando aqui. Eu dobro a carteira, ó, ao contrário. Posso até botar um clipe aqui para manter a carteira dobrada, que aí facilita. Vou pegar o viés direito com direito e costurar essas duas pontas aqui. Eu passo uma costura margem da sapatilha. Fiz a costura. E deixa eu falar uma coisa para você. As iniciantes vão alinhavar para ir para a máquina, por quê? Com essa dobra, com esse tamanho que eu tenho que deixar, é um pouco difícil posicionar ele dentro da máquina. E esse primeiro lado aqui, eu vou dar uma dica. Não costura tanto quanto eu fiz. Deixa aqui assim, ó, uns 5 centímetros
tá? Costura a partir de 5. Deixa o restante solto, que aí você vai ganhar mais espaço, como eu fiz aqui desse lado. Vou tirar o clips que eu coloquei aqui. Agora, eu dobro o viés novamente. Centralizo bonitinho. Vou alinhavar e costurar daqui até o último canto. Volto com ele pronto. Prontinho. Último canto costurado. Todos os cantos no detalhe para você. Agora é só você fazer a sua. Prontinho. Último canto costurado. Todos os cantos no detalhe para você. Agora é só você fazer a sua. Na descrição do vídeo eu deixei o link com todas as minhas aulas online. Não deixe de conferir. E aproveite, pagamento único, acesso vitalício.